A paz, queridos, que esse dia seja totalmente abençoado para você, que as mãos poderosas de Deus possam estar sobre você, te abençoando, te conduzindo, te dando a graça, e que você possa ter um dia de paz. Amém? Hoje eu queria falar para você sobre Davi. Não o rei Davi, vamos falar de Davi. Um jovem talentoso, corajoso, abençoado e determinado. Você certamente conhece a história de Davi, a história do rei Davi, mas o que nós mais pensamos é na peleja de Davi contra o gigante. Aquela peleja já traduzidas em filmes e literatura, de todas as formas. Mas o que nós aprendemos? O que nós aprendemos dali? O que nós aprendemos? O que nós podemos tirar de ensinamento para o nosso cotidiano, para a nossa vida? Nós vemos que o povo de Deus, o povo de Israel, estava sendo afrontado, humilhado, né? E com temor, estavam temerosos. E havia ali, entre os guerreiros filisteus, tivemos que havia um gigante, a qual colocava pavor em todos aqueles guerreiros de Israel. E Davi tinha a incumbência pelo seu pai de levar alimentação para os seus irmãos, para os guerreiros, para os capitães que estavam ali naquela guerra. E Davi ouviu falar da afronta que aquele homem tinha feito ao povo de Israel e estava todo mundo com medo. Mas Davi estava determinado a mudar essa história. Muitas vezes, amados, na nossa vida, o que nós precisamos é estar determinado a mudar qualquer coisa. Nós devemos estar determinados a mudar alguma coisa. O que tem que acontecer é a nossa determinação. E Davi falava com o povo o que estava acontecendo, e que ganharia o homem que derrotasse aquele gigante. E seu irmão mais velho o afrontou ainda, o acusou de abandonar as ovelhas, o acusou de deixar as ovelhas no campo dispersas, e disse que via maldade no seu coração, já estava acusando. Mas Davi não deu ouvido àquilo ali. Davi aproximou-se do rei. O rei falou o que tinha acontecido. Ele falou que lutaria essa peleja e venceria. Como fez? Fez assim. O rei foi, talvez não acreditando totalmente no Davi. O que ele fez? Tirou a sua armadura, colocou sobre Davi. Davi deu alguns passos, não suportou aquilo ali. E o que ele fez? Tirou aquilo e pegou apenas o seu cajado, a sua funda, pegou ali alguns seixos e partiu para a batalha. O que nós aprendemos aqui, amado? Nós aprendemos que a armadura de Saul só servia para Saul. As armas de guerra de Saul só serviam para Saul. Davi teve que pelejar com o que ele tinha às mãos. Davi teve que pelejar com as suas armas. Então, amados, peleje com as suas armas. A armadura do irmão não serve para você. A bênção do irmão não serve para você. A unção que o irmão tem não serve para você. Você tem que ter a tua unção. Nós vemos que Davi, quando se preparou com a armadura que Saul deu para ele e tentou dar alguns passos, não conseguiu. Então, não tente viver pelo que teu irmão vive. Não tente viver pelo que a tua irmã vive. Viva a sua vida na tua unção. A unção tem que ser sua. Né? A pessoa pode estar... Às vezes a pessoa fala assim, mas eu queria ser que nem o irmão fulano, que nem o irmão fulano, eu queria ser como o pastor fulano, eu queria ser como... Não, irmão, você tem que ser a tua vida com Deus. É a tua vida com Deus. É o teu ministério com Deus, é o teu chamado com Deus. Então, Davi viu que com os trajes de Saul, com a armadura de Saul, ele não ia conseguir nada. Perceba isso na tua caminhada.
Perceba isso na tua caminhada. Com a unção de nenhum irmão tu não vai conseguir nada. Tu vai conseguir com a tua unção, com o teu chamado, com a bênção que Deus tem para a tua vida. Aí o que acontece? Davi pegou aquela funda que ele tinha, pegou o seu cajado e foi para ver aquele homem que estava afrontando o povo de Deus. A coragem, ele foi com coragem, corajoso, e você deve ter coragem. E Davi pegou 5 seixos, 5 pedrinhas para pelejar contra o gigante. Ninguém acreditaria naquilo. Ninguém acreditaria que ele teria vitória. E ele pegou aqueles 5 seixos e partiu para a batalha. O que aconteceu? Ele teve a vitória maciça sobre aquele gigante. O que nós aprendemos? Ele usou uma pedra, mas ele tinha carregado 5. Por que ele tinha carregado 5 pedras se com a primeira ele derrotou o gigante? Às vezes nós não paramos para nos perguntar isso. Mas Davi sabia que havia mais 4 gigantes. Havia mais 4 gigantes, então Davi sabia daquilo ali. Você vai ver em 2 Samuel 21, do versículo 15 ao versículo 22, depois você vai lá e confere e você vai ver que havia mais 4 gigantes ali. Então Davi estava preparado com 5 seixos. Então assim, é o preparo que a pessoa tem que ter para a peleja, para a obra. A pessoa tem que estar preparado. Então ele levou 5 seixos. Vamos pegar o que nós podemos tirar disso aí, desse seixo. O primeiro é a obediência. Né? O primeiro é a obediência. O segundo é a fé. O terceiro é a oração. O quarto é a determinação. E o quinto é a unção. Então se você tiver fé, se você tiver obediência, se você tiver unção, se você tiver determinação, se você tiver oração, você vai ser vitorioso. E isso nós não podemos esquecer na nossa vida. Nós temos que ter obediência, fé, unção, determinação, oração, principalmente a oração. E a determinação, irmão. Então Davi foi determinado. Davi foi determinado e teve a vitória. O que eu queria te passar? Como Davi, não como o rei Davi, como Davi. Davi era um jovem talentoso, ele tinha um talentoso e Deus viu esse talento em Davi. Ninguém estava vendo aquele talento em Davi, mas Deus estava vendo o talento em Davi. Talvez muitas pessoas não vê talento nenhum em você. Muitas pessoas não vê nada que lhe acrescente, mas Deus olha para você, contempla a tua vida e Deus vê que você é vitorioso. Então você vê que aquelas pessoas só viam em Davi aquele que carregava o mantimento, aquele que carregava os proveres. Talvez as pessoas só pensam assim em você. A pessoa não vê que você tem talento. Você pode ter certeza de uma coisa: nós devemos ser sérios na nossa vida, na nossa caminhada. Nós vamos ver, nós temos uma boa parcela das pessoas que estão ao nosso lado, estão contando com a nossa derrota. E uma outra boa parcela está contando com a nossa desistência. Talvez naquele momento ali, as pessoas estavam contando com a desistência de Davi, e depois, quando ele tomou aquela decisão de pelejar contra o gigante, muitas pessoas estavam torcendo a favor dele ser derrotado. Uns queriam que ele desistisse, outros queriam que ele desistisse, outros queriam que ele fosse derrotado. E não é diferente nesses dias, irmão. Muitas pessoas talvez queiram que você desista, e uma outra parcela quer que você seja derrotado. Mas você é determinado, você tem que pelejar. Então aquelas pessoas não viram nada em Davi, mas Deus contemplou e viu que Davi tinha condições de pelejar como Deus o havia escolhido. Então as pessoas às vezes torcem contra. Eu não sei se você já ouviu falar sobre William Carey, que foi o pai das missões modernas. Era um amado irmão nosso, inglês, né? Inglês, sapateiro por profissão, numa família pobre, e desde cedo aprendeu o ofício de sapateiro, e assim o fazia como primazia. Mas Deus colocou no seu coração fazer a sua obra, e ele tentou por todos os meios ganhar almas, e estava preocupado com outros países, se a pessoa tinha conhecimento da palavra de Deus. E ele, estudando
formou-se, mesma profissão de sapateiro, formou-se com o seu sustento, custeando tudo seus. Mas ele estava preocupado com almas pelo mundo. E quando ele foi na sua congregação e falou com os seus dirigentes sobre levar essa palavra, levou logo uma palavra de derrota. Olha, irmão Cléber, fique quieto no seu canto. Se Deus quiser que essas pessoas sejam salvas, Ele o mesmo faz, sem depender de mim, sem depender de você. Ele ouviu essa palavra na cara, mas ele não desistiu. Ele colocou no seu coração que queria e foi um dos primeiros homens que fundou as missões. É o pai das missões modernas. E ele viajou para a Índia custeando a sua viagem. Viajou para a Índia, não teve vida fácil, teve uma vida muito sofrida e com a sua profissão ele teve o seu sustento e começou a pregar a palavra de Deus, começou a ensinar a palavra de Deus. Traduziu a Bíblia para vários idiomas na Índia, para vários dialetos na Índia, e assim por muitos anos, mesmo sendo afrontado, mesmo sendo confrontado, não deixou de fazer o seu chamado, não deixou de pregar a palavra, não deixou de investir em missões, fundou as sociedades bíblicas na Inglaterra. E o que acontece? Sendo o pai das missões modernas, sendo um homem de palavra, sendo um homem de caráter, ele foi condecorado, foi premiado no Palácio Real. E muitas daquelas pessoas que o afrontaram, ali tentaram dar uma palavra de derrota para ele outra vez. E ele sendo premiado, sendo condecorado ali, algum daqueles homens se aproximaram e falou assim: ô irmão, sabemos que você é um sapateiro. E ele, sabendo que aquele ali era um deboche com ele falou assim: nunca o fui, apenas um remendão. E aquela pessoa saiu envergonhada, que pensou que ia debochar dele e levou a resposta de imediato. Então, assim, o pai das missões modernas, tu vê, tudo o contrário para que ele não conseguisse nada, mas ele teve determinação. Então, irmãos, assim como aquele jovem Davi, tudo contra ele, mas ele foi determinado em fazer e foi lá e fez. Derrotou o gigante e depois chegou ao reinado. Então nós vemos que assim, pessoas contrárias não podem nos parar na obra de Deus. Pessoas contrárias não podem parar nossa marcha diante de Deus. E nós vemos outro inglês, talvez você já tenha ouvido falar, se não ouviu falar, pesquise sobre esse homem. Winston Churchill foi o primeiro ministro inglês que a humanidade o deve pela sua determinação, pela sua tenacidade de derrotar o eixo do mal. Então nós vemos que jovem, criado numa família bastarda, família rica, mas que tinha pouco tempo para cuidar dele. Ele foi mais criado por governantas. E matriculou-se no colégio, não teve boas notas, o seu pai botou no colégio militar. E ele, estudioso, determinado, um grande estadista que ele tornou-se. E quando ele tomou posse, como primeiro-ministro inglês, o seu discurso é o discurso mais conhecido que nós temos. É aquele que diz assim: não tenho nada para vos oferecer a não ser sangue, suor, fadigas e lágrimas. E foi aplaudido, e como ministro inglês, ele colocou aquele pessoal em favor de guerrear para acabar com o eixo do mal, para acabar com o terror que a Alemanha estava causando. E a sua palavra, eu carrego essa palavra no meu coração, uma das palavras mais lindas que eu já ouvi. Diz assim, ó: nunca tantos deveram tantos a tão poucos, que quando eles estavam perto de sofrer uma derrota, ele foi lá e incentivou os aviadores ingleses a pelejar contra o eixo do mal e eles tiveram vitória. E depois ele disse assim, ó: nunca tantos deveram tantos a tão pouco, em homenagem aos aviadores ingleses. Então nós vemos que um homem que poucas pessoas lhe davam atenção, poucas pessoas não acreditavam que ele chegaria onde chegou, mas chegou. Passou a ser o homem do século XX. Então nós vemos que muitas pessoas estão contrárias, muitas pessoas torcem pela derrota, muitas pessoas torcem pela desistência, mas Deus contempla os seus amados e Deus lhes dá vitória. Então, amados, pense nisso. Então pense, nós muitas vezes pensamos em rei Davi, mas eu penso logo em Davi, um jovem que com coragem, com determinação, foi
vitorioso. Foi vitorioso. Então, assim, nós devemos colocar isso em nosso coração, amados. Eu sempre gosto de ler sobre guerras, sobre homens que tiveram tenacidade e ganharam guerras. E assim, eu acho muito bonito quando eu li sobre Júlio César, quando ele estava para dominar a Bretanha, que os seus soldados eram no número muito reduzido, e muitos pensavam que chegariam ali, batalhariam e iam para a morte. Mas ele foi, e quando chegou em terra, quando soltaram ele falou assim: homens, tocai fogo na caravela, porque aqui nós chegamos para vencer. E aqueles homens foram tomados de coragem, foram e venceram, embora estivessem num número menor, mas venceram. Então nós precisamos de pessoas de coragem, e Deus te chama para ser corajoso. Deus te chama para pelejar, para que você possa ter a sua vitória. Amém, amados? Um forte abraço, que Deus eterno vos seja por habitação, e não esqueça, compartilhe esse vídeo, que você vai estar ajudando o seu irmão. Compartilhe e curte esse vídeo. Amém? Forte abraço para todos.